Nihongaku. Eu tenho muita dificuldade com o idioma, eu sou muito mais visual, assim, mas eu tenho realmente dificuldade. Tentei aprender, mas eu entendo bem pouco, mas não fluente. Mas a sua família é de descendência japonesa, não? Eu tenho minha família portuguesa e espanhola, assim. Tá. Mas eu tinha vizinhos japoneses que me davam os mangás, eu ficava copiando desde pequenininho. Então, com 5 anos de idade, foi o primeiro contato que eu tive com mangá japonês. E eu peguei aqueles, tipo Shonen Jump, né, que é aqueles semanais, né, e eu comecei eu só tinha um, e são 52 volumes por ano, e eu só tinha um. Então eu queria saber o que estava acontecendo para frente e para trás. Então, com 5 anos, eu comecei a desenhar, brincando o que estava para frente, o que estava para trás daqueles personagens. Aí, com 11, eu já tinha minhas histórias, meus personagens, e comecei a trabalhar num jornal de bairro, fazendo tirinhas assim semanais, né? E isso foi me despertando outras coisas. Sempre fui aprendendo, mas aqui no Brasil não tinha escola de mangá, né? Era muito difícil, então a gente acabava ou pegando material em Nihongo mesmo, de lá do Japão, que trazia aqui na Liberdade, a gente comprava aqui, e sem ler, sem ver o que estava escrito, a gente ficava tentando entender o que estava acontecendo ali, e foi aprendendo um pouco ali. E outros professores de outras técnicas, a gente começou a misturar, e aí foi fazendo um mangá meio que do nosso jeito. Sim. E você pode contar um pouco sobre a história da escola em si? Como começou? Quantas unidades tem? Sim. Então, a Japan Sunset, na verdade, começou com um grupo de desenhistas, né? Isso em 96. Eu tinha um amigo, na época, o Valderedo, a gente começou a frequentar aqui o bairro da Liberdade, comprando mangás, só que antigamente era um pouco relutante para gaijin, né? Para quem não é descendente. Então, o bairro da Liberdade era um pouco fechado. Você chegava nas livrarias e eles perguntavam: mas você sabe ler? Para que você quer? Você tem dinheiro? Chegava um pouco nesse ponto, sabe? Então, foi um pouco da nossa insistência, um pouco de chatice de querer aprender e comprar isso. E a gente viu que tinha muitos não descendentes que também queriam aprender a desenhar, gostavam. Na época aqui no Brasil passava Cavaleiros do Zodíaco, então a Manchete foi o nosso berço de abertura, né? A TV Manchete, extinta TV Manchete. Então a gente começou a fazer como se fosse alguns querendo trabalhar, outros desenhando simplesmente por hobby. Eu sempre quis trabalhar com desenho, então eu comecei a fazer alguns cursos. Eu comecei a ser assistente de um professor meu lá na Penha, na Zona Leste aqui de São Paulo. E aí eu sempre frequentei a Liberdade e queria começar a dar aula aqui. Então foi meio que por causa disso que eu me tornei o primeiro professor de mangá do bairro. Porque não existia, eu queria aprender, eu imaginava, poxa, como no bairro japonês não tinha um professor de mangá. E aí eu comecei a ir atrás e vi que realmente não tinha. Foi aí que eu comecei a trabalhar com isso. A gente se encontrava na Gibitec em Fio, que era na Vila Mariana, que é tipo, tinha mangás e doados, né, de entidades e também quadrinhos. A gente se reunia todo final de semana, um grupo enorme de pessoas que gostavam de mangá, e a gente ficava o final de semana inteiro desenhando, um aprendendo com o outro. Então, algum aprendia aquarela de alguma forma, passava pra gente lápis de cor e assim. E aí começou a criar desse jeito. Aí a comunidade japonesa, quem me deu até meu nome, Fábio Shin, que foi um dono de uma livraria aqui na Liberdade, o dono da livraria Takano, que foi a primeira livraria que eu frequentava. Por causa do meu desenho, ele disse que passava muito sentimento, era muito carregado por sentimento. E sentimento em japonês é shin, né? Kokoro, de coração, sentimento do coração. E aí ele falou: por que você não usa esse nome? E aí eu comecei a adotar esse nome e foi mais fácil, porque até na comunidade japonesa, eu trabalhar com... eu mandava muitos desenhos para jornais japoneses para serem publicados. Eu escrevia Fábio Shin, eles achavam que era Nikkei e passavam e publicavam. Depois, com o tempo, eles me conheceram pessoalmente, e aí o próprio Museu de Imigração do Bunkyo
indicou para outras entidades, né? Falou, poxa, um gaidin teve que aprender mangá para ensinar para os nossos filhos a desenhar. Então vamos valorizar o trabalho dele. E aí, a partir disso eu comecei a participar de quase todos os eventos. E a nossa escola hoje são 9 escolas em São Paulo. Eu tenho uma equipe de 7 professores. Alguns são ex-alunos, outros são pessoas de indicação que trabalhavam comigo. Tem o Maurício Osamu, que é um grande professor da nossa escola. Ele trabalhou no Japão, ele foi assistente do Tetsuo Hara, que é um grande mangaka. Fez o Hokuto no Ken, que é um dos mangás mais consagrados do Japão. E ele é brasileiro, mas foi para o Japão com 8 anos. E ele dá aula aqui na nossa escola como um curso profissional. Né? Então, é bem para quem a gente ensina, desde para aquele aluno que é do zero, até para quem quer virar realmente profissional nessa área, né? A gente tem toda essa abertura. E os seus alunos, normalmente, eles têm descendência japonesa ou eles são pessoas que não têm nada a ver e simplesmente têm curiosidade de aprender sobre a cultura? É um pouco dos dois, assim, como a gente está muito inserido na comunidade, né? A gente participa de todos os eventos, os maiores eventos de cultura japonesa do Brasil, nós sempre estamos, né? Então, tem tanto Nikkeis quanto não Nikkeis, assim, não descendentes. E até nos nossos cursos de japonês, a maioria não é descendente, até porque gostam de mangá e querem aprender japonês por causa do mangá, né? E nosso sensei de japonês presencial também não é Nikkei. E ele aprendeu também por causa de videogame, mangá e anime. E hoje ele é um dos professores da nossa escola também. E qual que é a faixa etária dos alunos? A partir de 9, 10 anos, assim. Nosso aluno mais novo que nós temos tem 6 anos. Uau! E o mais experiente tem 78 anos. Uau, 78. Então, e uma das coisas que a gente sempre quis trazer no mangá, que foi o que me cativou, eu era um garoto muito envergonhado na escola. Eu não falava com ninguém, eu não usava relógio para ninguém perguntar que horas são. Eu não falava com pessoas, eu tinha realmente vergonha. Repeti de ano 2 vezes por vergonha de falar presente, levantar a mão e falar presente. Minha mochila eu tinha vergonha de levantar, então eu jogava todo o lixo na mochila e cheguei a inflamar meu ouvido porque eu tinha vergonha de espirrar. E então eu segurava e cheguei a estourar o tímpano. Tomava quente e frio para inflamar a garganta para não ter voz quando tinha que falar em sala. Então eu era esse tipo de criança e o mangá foi o que me deu voz para o meu sentimento. Eu usava o papel para passar tudo o que eu estava sentindo ali. Então as pessoas olhavam o papel, viam meu desenho e falavam: você está triste, o que aconteceu? Você está feliz, o que aconteceu? E aí eu conseguia falar. Então nossa escola, ele quer transformar a pessoa no profissional, mas ele tem esse foco do cuidar emocionalmente da pessoa. E muitos dos desenhistas que chegam aqui e que desenham têm esse perfil. Às vezes tem extremamente expressivo no papel, mas não consegue se comunicar, né? O oriental é um pouco assim também, né? Socialmente. Então é muito importante você se transformar através do desenho, né? É isso que a gente busca. E quanto tempo demora para uma pessoa que tem zero conhecimento sobre mangá até ela chegar num nível que já consegue desenhar o próprio mangá e contar a própria história? Qual é o processo todo? Quanto tempo demoraria? Eu acredito que 1 ano e meio, assim, quando a pessoa pega realmente gama terimase, né? Tipo, começa realmente a se esforçar bastante para conseguir, né? Mas a gente tem casos de alunos que chegaram realmente com a gente sem conseguir fazer no círculo e hoje é professor, né? Então é muito de esforço, assim. Aqui a gente não determina, o nosso curso tradicional, o do mangá da escola, da base da escola, ele não tem um tempo específico, porque a gente não sabe. Tem muitos alunos que já chegam com uma boa bagagem de desenho, tem outros que fazem as lições de casa, tem outros que só desenham aqui, então depende muito, né? Mas eu já tive casos de alunos que terminaram o curso inteiro em 1 ano, né? O curso do Maurício Sensei demora 1 ano e meio, 18 meses de curso, e
e todos os alunos têm que participar de pelo menos um concurso internacional de mangá. Então, esse é um dos pré-requisitos. E geralmente esses concursos acabam